Quero ler aqui com os irmãos, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo 42, que nós vamos usar para a meditação da palavra do Senhor nesta noite. E está registrado no versículo 42 do capítulo 2 de Atos, que nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, antes dele ascender ao céu, após a sua ressurreição, ele ficou na terra por um espaço de 40 dias, e muitos, cerca de quase 500 testemunhas, viram o Senhor ressuscitado. E os apóstolos foram os primeiros, que na verdade, a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado foi justamente uma mulher, da qual, durante o seu ministério na terra, ela teve um encontro com Jesus, e Jesus expulsou dela 7 demônios, e ela foi liberta e passou a servir o Senhor, ser fiel a Ele, ser uma testemunha fiel. E essa mulher era Maria Madalena, e ela foi a primeira a dar a boa notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Mas ela não deu essa notícia para os apóstolos porque ela ouviu de alguém, ou porque alguém falou com ela, mas ela ouviu da própria boca daquele que havia libertado ela de 7 espíritos maus, de 7 demônios, né? E ela então foi ao sepulcro, e o sepulcro estava aberto, e os anjos que estavam ali, disseram para ela: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Depois, ela, com o coração meio em dúvida, perguntou para eles aonde tinham colocado, achando que era um jardineiro, mas era o próprio Jesus. E quando Jesus dirigiu a palavra a ela, chamando-a pelo nome, ela reconheceu a voz do seu Senhor, e ela se prostrou aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse para ela: vai e diz aos meus irmãos, leve esta boa notícia e fala para eles que eu vou ao encontro deles. E ela saiu correndo, foi e avisou a Pedro e João, imediatamente, junto com os demais discípulos que estavam escondidos dentro de uma casa. Eles saíram os 2 correndo e foram até o sepulcro. E o sepulcro estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Mas o que eu quero deixar nesta noite, iniciando com esta pequena introdução, é que nós, como igreja do Senhor, nós temos que ser como a igreja primitiva, que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, como nós lemos, se fôssemos lermos todo este capítulo, nos mostra que coisas maravilhosas
primeira coisa que nos mostra a lealdade, a obediência dos apóstolos. Porque quando o Senhor estava com eles no Monte das Oliveiras, passando para eles as últimas instruções, antes que ele voltasse para o céu, ele disse a eles o que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. E além de receber este poder, eles também seriam testemunha em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles obedeceram uma ordem do Senhor, porque antes deles receberem o Espírito Santo, como está no versículo 8, o Senhor disse para eles, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles perseveraram. O capítulo 2 nos mostra, no versículo que nós lemos, eles foram perseverantes, ou seja, obediente ao seu mestre, que já havia subido para o céu, que já estava sentado à direita de Deus, como está sentado à direita de Deus. Mas eles foram obedientes. Uma das coisas que Deus se agrada em nossas vidas, como servos do Senhor, como servas do Senhor, uma das coisas que Deus se agrada é a obediência. Por isso que a palavra de Deus nos mostra, quando Samuel repreendeu o rei Saul, porque o rei Saul não teve paciência para esperar uma ordem que Deus, através do profeta Samuel, havia dado a ele, para que ele esperasse Samuel chegar, para que os holocaustos fossem oferecidos ao Senhor. E ele não teve paciência, ele se adiantou e fez por conta dele. E quando Samuel chegou, ele quis se justificar, mas Samuel disse para ele: olha, o Senhor não se agrada de sacrifícios de tolo. O Senhor não se agrada de sacrifício. O melhor para o Senhor é obedecer do que sacrificar. E muitas das vezes, irmãos, na nossas vidas, passamos às vezes por certas decepções, passamos às vezes por certas dificuldades, por não termos paciência, por não sabermos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos vivendo um momento tão difícil, e não só na nossa cidade de Batiba, bem como também no Brasil, ou em todas as nações do mundo. Estamos vivendo aí este momento em que este vírus está assolando a todos. E às vezes nós falamos: até quando, Senhor? Até quando isso? Quando isso vai passar? O Senhor não está vendo? Será que o Senhor está com os olhos fechados? Será que o Senhor não está atento às coisas que estão acontecendo?
nos desesperamos, ficamos ansiosos, como nós temos lá o próprio Jesus falando, né? Que nós teríamos no mundo aflições, mas era para nós termos paz, não sermos ansiosos. Ele mesmo disse: tereis aflições. E esse momento que nós estamos vivendo é o que está acontecendo. Estamos sofrendo tantas aflições, tanta angústia, porque muitas das vezes passamos por essas situações todas, famílias sofrendo, chorando, angustiados, tristes, e às vezes não vê nenhuma solução. Porque se nós formos buscar o socorro da parte dos homens, muitas das vezes vamos ficar decepcionados, não vamos encontrar. Mas se nós não deixarmos as aflições, as angústias tomar conta do nosso coração, mas deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio na nossa mente, no nosso coração, nós vamos ter paz, mesmo em meio às tempestades, aos vendavais que está acontecendo, teremos paz, porque o Senhor a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse isto, que teremos aflições, dificuldades, mas Ele pediu para que nós não ficássemos ansiosos, para que nós ficássemos em paz, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo para que nós pudéssemos estar na presença dEle, adorando, exaltando o nome dEle, porque Ele é fiel. Então aqui, nesse versículo 42, a primeira coisa que eu encontro aqui é o versículo chamando-nos a atenção para que nós sejamos perseverantes. Precisamos perseverar na obediência a Deus, obedecer a sua palavra. Nós temos uma coisa importante registrada em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3, que eu gosto sempre de citar esse versículo, porque esse versículo me faz voltar a minha mente para as coisas futuras, porque nós estamos vivendo um presente tão angustiante, estamos vivendo um presente de tanta angústia, de tanta tristeza, mas nós sabemos que tudo isto são princípios de dores, são princípios, mas ainda não é o fim. E nesse capítulo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está dizendo ali: bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. E quando nós olhamos aqui o versículo 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a primeira coisa que nós encontramos, que a igreja primitiva, eles seguiram à risca o conselho que o Senhor Jesus havia dado pelos apóstolos, e depois dos apóstolos, eles proporam no seu coração em obedecer, em ler a palavra, meditar na palavra,
guardar a palavra. Porque nós vemos também, quando eles foram escolher 7 homens para cuidar, zelar da parte material da administração da igreja, porque havia uma certa dissonância, né? Um pequeno desentendimento dentro da igreja. E aí os apóstolos viram aquilo e eles perceberam que se deixassem, poderia trazer um agravo maior para a igreja. Então eles chegam educadamente, usado pelo Espírito Santo, eles chegam para a igreja e diz o seguinte: escolhei entre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Olha só, para conduzir o rebanho do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma, não pode ser também qualquer um. Tanto faz se ele é um pastor presidente, se ele é um pastor dirigente, se ele é um pastor de campo, se ele é um pastor de setor ou de regiões, como é muitas das vezes dividido, principalmente na nossa Assembleia de Deus, em cada estado a administração é de uma forma, mas eu não estou falando disso, mas dentro da igreja local, da igreja primitiva, naquele momento que ela estava iniciando, começando a crescer, porque nós sabemos que após os discípulos, aquelas 120 pessoas que estavam dentro do cenáculo ser cheios do Espírito Santo, eles foram cheios porque eles obedeceram, eles perseveraram dentro do cenáculo durante 10 dias, e eles não desviaram a mente deles, não distraíram com nada, eles perseveraram orando, cantando, adorando, louvando ao Senhor. E isso nos chama a atenção. Esta atitude é para nós também, nos dias atuais. Nos dá um exemplo muito importante. Nós estamos na guerra, estamos numa batalha espiritual. Não é contra a carne, não é contra o sangue, como o apóstolo Paulo disse. É uma batalha espiritual. Nós não sabemos quando será o fim de todas essas coisas. Não sabemos quanto tempo isto vai durar. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquelas 120 pessoas também, quando o Senhor mandou eles ficar em Jerusalém, e entrar no cenáculo e ficarem lá trancados, eles ficaram trancados dentro do cenáculo, eles não saíram para nada, eles proveram o que era necessário. É interessante, né? Se nós olharmos para os dias atuais, para o momento atual que nós estamos vivendo, nós vemos uma coisa interessante, que nós também estamos dentro de casa, saímos às vezes para buscar uma provisão, às vezes para buscar uma água, para buscar um alimento, para deixar na despensa, porque não podemos sair. Bem como também os apóstolos, aquelas 120 pessoas junto com os apóstolos, né, contando com eles,
quando o Senhor Jesus falou com eles as últimas palavras, no Monte das Oliveiras, quando o Senhor foi finalizando as suas palavras e foi subindo, e mandou eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O que eles fizeram? Justamente isto, eles desceram do Monte das Oliveiras, passaram pela feira da cidade em Jerusalém, pegaram as provisões necessárias do que eles precisavam. Eles pegaram, creio eu, que uma quantidade que dava para eles passar um bom tempo trancado dentro do cenáculo, porque a ordem do Senhor era para que eles ficassem dentro do cenáculo e não saíssem. Havia uma grande festa em Jerusalém, o povo estava na cidade se alegrando, estavam cantando, estavam louvando, o povo de Israel estavam lá festejando, mas aquelas 120 pessoas, na obediência da palavra dada, da ordem dada do seu mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não se preocuparam com a festa, eles não desviaram a mente deles, o coração deles, para a festa que estava tendo em Jerusalém, mas eles foram para dentro do cenáculo. Eles não sabiam quantos dias eles iam ficar lá, mas uma coisa é certa: eles obedeceram, entraram no cenáculo e perseveraram na oração, perseveraram louvando ao Senhor, perseveraram adorando ao Senhor. Igreja do Senhor, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não podemos desviar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração para nada deste mundo, para as coisas que está acontecendo, mas vamos perseverar com o nosso olhar voltado para o Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração aberto para a sua palavra, com a nossa mente atenta naquilo que Ele falou conosco, porque assim como Ele falou com os apóstolos, para eles perseverarem dentro do cenáculo, porque eles iam ser revestidos de poder, o Senhor Jesus também fala para a igreja atual, a igreja verdadeira, a igreja que foi comprada por um bom preço, pelo preço de sangue que o nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário derramou para a remissão dos nossos pecados. Ele nos perdoou, Ele nos lavou com seu sangue, e agora Ele nos pede perseverar até o fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar para buscar a igreja, não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas vamos perseverar, vamos continuar firme, vamos. O vírus está aí, ele muitas das vezes está até ao nosso lado, mas se não for da vontade de Deus, ele não vai nos atingir, e não é ele também que vai parar a igreja, e não é ele também que vai sufocar a igreja, não é ele também que vai impedir a igreja de continuar perseverando, orando, clamando e dizendo: ora vem Senhor Jesus, porque Ele está às portas para arrebatar a sua igreja. Então eu deixo a primeira parte neste momento para nós, que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor, perseverar, ser uma igreja perseverante. Perseverante no quê? Aí ele continua dizendo, primeira coisa, perseverar na doutrina.
O que é doutrina? A doutrina, ela nos mostra, na teologia, nós podemos classificar algumas: teologia da salvação, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus é sobre o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem Ele é? Ou eu poderia até melhorar para você: quem é Deus para você? Quem é o teu Deus? Deus para você é aquele Deus que só cura a sua enfermidade? Deus para você é o Deus que somente te livra de situações perigosas e depois você esquece? Se é assim que você entende, você não sabe nada sobre Deus, porque Deus é muito mais do que isto. Quando nós estudamos a doutrina sobre Deus, nós vemos que Deus, Ele é primeiro, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas, e por ninguém Ele foi criado. Quando nós olhamos também na doutrina sobre Deus, nós vemos também um Deus de amor, que pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu único Filho. Ele nos amou de tal maneira, que Ele enviou o seu único Filho, para morrer na cruz, para que eu pudesse estar aqui nesta noite, ministrando a sua palavra, para que esta palavra chegue ao seu coração. Ele te amou, e Ele amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que ali na cruz do Calvário, Ele morresse e derramasse o seu sangue, para que os seus pecados fossem perdoados. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja bem, a você que está me ouvindo nesta noite, neste momento, eu quero te dizer que não há nenhuma condenação. Por mais que o inimigo das nossas almas, o diabo, tente te acusar, mas você já está perdoado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A igreja que abandonou o mundo, a igreja que abriu o coração e reconheceu os seus pecados e pediu perdão a Deus e aceitou a Jesus como Salvador, não há mais condenação, porque nós fomos absolvidos pelo Deus de justiça, que nos absolveu de todo pecado pelo poder do sangue de Jesus. Este é o Deus da Bíblia, é o Deus que fez o homem conforme a sua imagem e semelhança para adorá-lo. Por isso, precisamos sim perseverar na doutrina, na palavra de Deus. Por isso que eu disse aqui o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam. Veja bem, 3 coisas importantes. Lê a palavra de Deus. Quantos crentes que talvez estão em casa, está angustiado, está ansioso, está triste por causa deste momento que estamos vivendo. Mas se você pegar a palavra de Deus, orar ao Senhor,
e abrir as Escrituras Sagradas e ler um texto da Bíblia, a palavra de Deus vai entrar no seu coração e vai alegrar a sua alma, porque Jesus Cristo também, num dos seus sermões, quando ele estava ensinando a palavra a multidões, teve um dia que havia uma festa em Jerusalém, e os seus irmãos chamaram ele para ir junto, ele não foi com eles, mas passado um certo tempo, um momento, ele foi para a festa, ele foi só, e o que dá a entender naquele dia, ele foi sozinho, parece que os apóstolos não estavam com ele, e ele chegou naquela festa, e ele viu o povo todo alegre, feliz, cantando, festejando, dançando, estavam todos felizes aparentemente, mas quando ele olhou para aquele povo, aquela alegria era uma alegria passageira, era uma alegria que assim que a festa se findasse, findaria também aquela alegria. Assim acontece conosco também. Quantos dias felizes, quantos dias alegres que nós vivemos nessa cidade. Dias alegres, de comunhão com a família. Final de semana, ia na casa de um da família, se ajuntava, almoçando junto, se alegrando, se abraçando, né? E depois volta para casa, a rotina a mesma. Assim também Jesus viu aquela multidão naquela festa. E num dado momento da festa, no capítulo 7 do Evangelho de São João, no versículo 37, ele viu que aquela alegria que aquele povo estava sentindo não era o suficiente, não era bastante para edificar a vida deles. E aí então ele oferece uma coisa melhor, e através da doutrina da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, nós encontramos no versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de São João, ele dizendo, ele chega num ponto central, aonde o olhar de todos se voltaria para ele, e aí ele dá uma palavra de ordem dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A multidão ficou em silêncio, a música parou, houve um silêncio, e eles se voltaram para Jesus, e aí Jesus continua com o seu ensinamento, com a sua doutrina, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aqueles que creem em mim, rios de água viva, aleluia, fluirão, brotarão, jorrarão do seu interior. Meu irmão, nós que estamos em casa, muitas das vezes nos angustiamos, ficamos tristes, e nada deste mundo talvez consegue alegrar a nossa alma, mas quando abrimos a palavra de Deus, e quando lemos a palavra de Deus, ela faz brotar dentro de nós uma alegria tão grande, que ela nos enche, e o Espírito Santo nos alegra de tal forma, aleluia, que nós começamos a cantar, a adorar, a exaltar o nome do Senhor, a glorificar a Deus, a prostrar diante de Deus. Muitos às vezes até se ajoelha, outros se joga pelo chão, outros se prostra com a cabeça, com o rosto em terra, e outros com os braços estendidos, levanta a mão para o céu, e começa a glorificar a Deus, e começa
começa a exaltar o nome do Senhor, falando em mistério, porque o Espírito Santo toma aquela pessoa e a alegria brota de dentro do seu ser, do seu interior, e ela transborda como um rio jorrando, como uma cachoeira jorrando na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela alegra o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Perseveravam na doutrina. A igreja hoje, ela precisa voltar para a palavra de Deus. Muitos hoje estão usando a palavra de Deus somente como um talismã, somente como se fosse um médico me desenganou, não tem mais esperança, então agora eu vou buscar a Deus. E aí volta-se para a palavra e começa a clamar, mas ele só faz isso porque alguém disse que ele vai morrer. Outros interessados nas coisas materiais, enquanto ele está bem, enquanto ele está na bonança, ele, muitas das vezes, até tendo título, nome de crente, mas muitas das vezes, não liga para o Senhor, e às vezes nem vem na igreja, às vezes nem participa de nada, fica sumido, mas quando a luta, quando o problema, quando a dificuldade bate à sua porta, então aí ele corre para a palavra de Deus e suplica a misericórdia de Deus, e Deus o atende, porque Deus, ele é amor, ele atende. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não nos quer adorando a Ele pelo que Ele nos dá. Há um hino bonito aí que a igreja canta, né? Eu não adoro Ele pelo que Ele me dá, mas eu adoro pelo que Ele é. E é justamente isso, os apóstolos, eles fizeram isto, aquelas 120 pessoas fizeram isto, eles passaram pelo meio da multidão na festa, e entraram dentro do cenáculo, e começaram a adorar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele foi na vida deles, e eles começaram a analisar o que eles eram antes de encontrar com Cristo, e o que eles eram agora, na presença de Cristo, servindo a Ele, sendo a igreja escolhida dEle. Eles começaram a adorar, a ser perseverante, e de repente, aleluia, aquele cenáculo tremeu, as portas começaram a tremer, e um vento veemente invadiu aquele lugar, línguas repartidas como fogo começou a descer, e deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, desceu sobre as 120 pessoas, não foi só em 1 ou 2 ou 3, não, foram todos, a Bíblia diz, todos foram cheios. Sabe o que é cheio? É cheio do Espírito Santo. Eles foram cheios. Glória a oh, louvado seja o nome do Senhor. Por que eles foram cheios? Porque eles foram cheios do Espírito Santo, porque Jesus já havia falado para eles, Jesus já tinha dado a ordem, eles obedeceram, eles perseveraram, e eles também guardavam a palavra do Senhor em seu coração. Queremos ser uma igreja avivada? Esse é o desejo, principalmente do meu coração, como pastor do Ministério Floresta. O maior desejo da minha alma é ver a igreja cheia, cheia sim, com as galerias lotadas, a igreja lotada, gente até nas ruas, nas calçadas, por não ter espaço dentro da igreja.
é uma alegria muito grande. Mas deixa eu te dizer para você nesta noite, a minha maior alegria como pastor deste ministério é ver a igreja cheia de coisa melhor, cheia de uma coisa muito melhor do que um templo lotado, cheia do poder do Espírito Santo, crianças falando em mistério com Deus, adolescentes profetizando, jovens trazendo revelações, as irmãs profetizando, os homens profetizando, louvando, interpretando, cheio dos dons espirituais e alegrando, glorificando a Deus. Esta é a maior alegria que um pastor pode ter, ver a sua igreja cheia da graça, cheia do poder de Deus. Mas para que isto aconteça, a igreja precisa, aleluia, perseverar na doutrina, obedecer a palavra, ser fiel à palavra. Quando Deus te disser alguma coisa, você não questionar, mas você obedecer o que Ele te mandar fazer. Perseverar é ser obediente. E tem uma outra coisa, já estou caminhando para o final. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, coisa importante. Coisa importante, eles perseveravam na comunhão, tinham comunhão. O Salmo 133, ele diz o seguinte no seu primeiro verso: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe qual é o segredo da igreja primitiva? É que eles perseveravam, eles foram obedientes à palavra, à ordem do Senhor Jesus. Eles foram para o cenáculo, eles perseveraram, eles não ficaram dentro do cenáculo cocheando em dois pensamentos, mas eles perseveraram nos conselhos e nas ordenanças que Jesus deu a eles. Eles perseveraram. Eles perseveraram na doutrina que eles haviam aprendido com o seu mestre. E eles também tinham comunhão. Ou seja, durante aqueles dias, aproximadamente 10 dias, eles não desvirtuaram a sua mente para outras coisas, a não ser buscar a face do Senhor. Eles estavam em comunhão, num só pensamento. O desejo de um era de todos. O desejo do apóstolo Pedro era o desejo também de Maria, mãe de Jesus, porque ela também estava no cenáculo. O desejo de João era também o desejo das outras mulheres que ali estavam, das 120 pessoas que ali estavam. E eles estavam em comunhão com os irmãos que estavam ali dentro, e em comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque quando você obedece a doutrina da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, como está dizendo aqui no texto, você tem comunhão com seu irmão. Você não tem tempo para intriga. Você não tem tempo para fofoca. Você não tem tempo para fazer, para causar descontentamento, desunião entre os irmãos. Muito pelo contrário, o seu tempo é ocupado com a palavra de Deus. E se o seu tempo é ocupado com a palavra de Deus, você promove união, você promove comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque quem te governa não é você mesmo, quem te governa é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.
O Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, quando ele tem a primazia na nossa vida, ele nos convoca a apaziguar, a propagar a comunhão entre os irmãos. E é isso que aconteceu. A segunda causa da descida do Espírito Santo ali é porque eles estavam em comunhão. E a palavra de Deus, em parte alguma, ela promove a desunião. A palavra de Deus, em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, ela não nos ensina a promover contenda, discórdia entre os irmãos. Muito pelo contrário, ela nos chama a atenção a não contender uns com os outros, mas ela nos chama a atenção para a comunhão, ter comunhão uns com os outros. Amar o seu próximo, independente do jeito que ele é. Se ele às vezes é insuportável em certas situações, mas ame ele, tenha comunhão com ele, porque é isto que a palavra de Deus está nos mostrando. Persevera em ter comunhão com todos. O apóstolo Paulo ensina em Romanos: se for possível, tende paz com todos. E nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E a outra parte, eles também no partir do pão, é o que acontece muitas das vezes, quando nós estamos celebrando a ceia. Nós nos comungamos junto, temos comunhão, né? O pão é entregue a cada um dos irmãos na ceia, e os irmãos esperam. Quando todos pegaram o pão, aí o dirigente da ceia, que está administrando a Santa Ceia, ele fala: todos já pegaram pão? Tem alguém que ficou sem pegar o pão? Aí todos, com a mão abaixada, quer dizer, em confirmação que todos já estão com o seu pedacinho de pão na mão. Então aí ele diz: tomai e comei, este é meu corpo que foi partido por vós, fazei isso em memória de mim, disse Jesus. E aí os irmãos juntos põem o pão na boca, fecham os olhos e participam da ceia naquele momento. Ou seja, ninguém é apressado, todos juntos, todos comungando do mesmo Senhor, porque Ele é o Salvador da igreja, Ele é o noivo da igreja, e é Ele que vai vir buscar a igreja, e a igreja em comunhão, não vai subir ninguém primeiro do que o outro, mas todos juntos subiremos ao encontro do Senhor. Temos que ter comunhão também no partir do pão. Eu disse aqui da ceia, mas também se você souber que tem um irmão seu, seja de laço sanguíneo ou não, mas ele é membro da igreja, ele serve a Deus, o mesmo Deus que você serve, e se você souber que ele está passando por necessidade, você ajude ele, abrace ele. No momento não está podendo abraçar, mas o abraço espiritual, vê a sua necessidade, vê o que ele está precisando, e socorre-o, atende ele, porque é isto aqui que está nos mostrando a palavra de Deus. E para finalizar, eu não vou me alongar nesta conclusão, fala sobre oração. Irmãos, nunca vivemos um momento de tanta necessidade de oração como estamos vivendo agora. Apesar de que Jesus, ele disse que era para nós orarmos sem cessar. A palavra de Deus diz orar sem cessar. E Jesus também falou que é para nós olhar, vigiar e orar. E nesse momento que nós estamos vivendo, precisamos orar. Precisamos estar aos pés do Senhor, clamando ao Senhor,
perseverar na oração, porque o Senhor, muito em breve, virá para arrebatar a sua igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se ele vai vir para buscar a igreja no final desta pandemia, não sei se o dia e nem a hora. Então, meu irmão, você que está em casa, não distraia com nada deste mundo, mas persevera na oração, busque ao Senhor, ore ao Senhor, porque se Ele vier para arrebatar a igreja neste momento, mesmo que você não esteja aqui dentro do templo, mas se você estiver na sua casa, orando, adorando, louvando ao Senhor, em comunhão com Ele, Ele vai te pegar aí na sua casa, e você vai receber um corpo de glória, e vai subir ao encontro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, e que possamos estar vigilantes, ser fiel, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe e que Deus nos guarde.